Colaboração premiada, sinônimo de delação. E vamos estudar essa evolução de acordo com as convenções internacionais e como foi essa evolução do Instituto a partir da Lei 9.034/95. Pessoal, delação premiada foi um instituto muito utilizado a partir da década de 80, principalmente no sistema americano, né, em razão, e depois no sistema italiano, sistema processual penal italiano na década de 90. Ela surgiu como uma técnica de investigação no sistema processual americano em razão de um grande fenômeno criminológico que incidente nos Estados Unidos, que foi o tráfico internacional de drogas. Na década de 60, na década de 70, os Estados Unidos foi enxurrado, né, resolveu uma avalanche de drogas, né? Ele viu isso um fenômeno muito grave no país. O que ele fez? Logo quando tomou o poder o presidente Nixon, na década de 70, ele criou um programa, uma política criminal de enrijecimento, de combate à droga. E foi a política criminal baseada no Nixon, na década de 70, que influenciou a promulgação da Convenção de Viena de 88 pelas Nações Unidas. Como todos sabem, as Nações Unidas têm sede em Nova York, e lá, em 1988, as Nações Unidas institucionalizou, elaborou essa convenção, criando toda uma estrutura dessa política criminal, cujo pano de fundo foi o sistema processual americano, a política criminal do Nixon na década de 70. E nessa política criminal, onde ele criou um departamento de combate específico à droga, que é chamado de DEA, Drug Enforcement, ele criou esse departamento americano para combate ao tráfico internacional de droga, e o DEA surgiu até como um membro, surgiu como uma seção, né, da própria CIA, da inteligência americana. Ele cedeu, inclusive, alguns agentes da CIA para compor essa agência americana de combate ao tráfico chamado DEA. Outro fenômeno mundial muito interessante, que também foi o pano de fundo para a construção dessa técnica de investigação, né, na verdade é uma diligência extraordinária, foi um fenômeno criminológico acontecido na Itália, que eram as máfias italianas, né? As máfias italianas dominaram até a década de 90 todo o país. Teve um fenômeno, um marco histórico muito importante que deu origem a uma outra convenção das Nações Unidas, que foi a morte de dois juízes, o Giovanni Falcone, né, e o outro juiz, Paolo Borsellino. Giovanni Falcone, só para vocês terem uma ideia, quem tiver curiosidade é só jogar no YouTube que você vai ver essa cena que eu vou relatar para os senhores. Ele foi dinamitado. Ele saindo do aeroporto de Palermo com a escolta, né? Estavam saindo em 3 carros, uma escolta na frente pelos carabinieri, o italiano, Polícia Federal Italiana, ele com a sua esposa e um outro escolta atrás. Eles foram dinamitados, 300 metros da rodovia foram dinamitados. A máfia italiana, né, a Cosa Nostra, que é chamada, a Cosa Nostra, dinamitou 300 metros da rodovia. Né? Por quê? Porque ele era um juiz de instrução cujo lutava, né, combatia, reprimia a luta contra a máfia, né? E ao lado dele havia um outro juiz de instrução chamado Paolo Borsellino, que também foi assassinado na sua casa, né? Embora ele e toda a escolta dos carabinieri. Então esse fato chamou muito a atenção, porque na década de 90 esses juízes eles lutavam contra a máfia. Chamou toda a atenção que as Nações Unidas resolveu elaborar uma convenção em Palermo, sede da máfia, sede da Cosa Nostra. Essa convenção, denominada Convenção de Palermo, de 1990, que é a luta contra o crime organizado. Então nós temos essas duas convenções que a gente pode extrair algo sobre a delação. E nós temos uma terceira, recentemente, que é a Convenção de Mérida, que foi assinado no México, né? Cujo tema central é o combate à corrupção. Né? Pessoal, antes de até nós analisarmos esses dispositivos presentes nessas convenções, se é implícita ou expressamente, Convenção de Viena de 88, Convenção de Palermo de 90 e a Convenção de Mérida de 2003,
nós precisamos ter uma questão, sempre que foi levado a efeito a esse questionamento, né, nessas convenções, principalmente na Convenção de Palermo, pelos defensores da máfia, que era uma questão ética, né, que como o Estado poderia, por uma questão ética, valorizar aquele que realizasse a delação, ou seja, o delator, né, que realizasse uma informação, transformando ele como testemunha, porque a partir do momento que ele delata, pois ele era integrante de uma organização criminosa, ele torna-se para o sistema processual americano e naquele caso italiano, e até agora, e também essa política criminal da ONU, né, também na Convenção de Palermo, ele torna-se o quê? Uma testemunha, porque ele presta depoimento. Então essa é a grande questão colocada pela defesa, principalmente aqueles que foram levados a julgamento no sistema processual italiano. Essa questão da ética é muito fácil de ser resolvida, né? É muito fácil de você fundamentar. O Estado de direito democrático, ele tem como móvel a utilização dessas técnicas, e principalmente da delação premiada, como um instrumento ético. Por que instrumento ético, né? Mas, professor, a defesa fala que é antiético. Não, esse instrumento, por natureza, é ético. Porque o Estado pode se valer do quê? Do arrependimento daquele integrante da organização criminosa. E quando digo arrependimento, toma cuidado, porque muitas vezes você estudando o Código Penal acha que o arrependimento só pode ser o arrependimento posterior. Não, nós temos que entender que o crime organizado tem por conceito e definição que é um complexo de atos, de condutas, ou seja, é praticado diversos crimes. E nessa fase, nesse ter crimes, ou seja, do crime organizado, ele pode praticar um ou mais crimes. Geralmente, empiricamente, é do conhecimento empírico que pratica diversos atos, diversos crimes. E esses crimes ele pode se arrepender. Ele pode se arrepender em dado momento. E o arrependimento é um arrependimento na natureza humana, e é ético por natureza ele se arrepender. Ele pode desistir também de forma voluntária, não há problema nenhum. Ele pode ser tomado por um ato de resiliência, né, frente ao poder do Estado, não é verdade? Ele não tem uma força, ele se vê impotente perto daquela ação do Estado, perto de uma ação repressiva, e também praticar um ato de se religir, ou ele pode ter um ato de correição por natureza, né? Então todos esses atos que eu havia dito, de arrependimento, de existência, de resilição e de correição, são próprios da natureza humana, éticos por si só, cujo Estado pode utilizar como instrumento do quê? De reprimir a prática do crime organizado. Então a questão ética é muito fácil de ser resolvida, né, nesse primeiro momento. E agora, voltamos então à análise das convenções, resolvida essa parte ética. Pelo aspecto histórico, pessoal, a Convenção de Viena, vamos começar pela Convenção de Viena, que é 1988, ela não foi expressamente em dizer sobre a colaboração premiada. Ela utilizou expressamente outras técnicas que a gente pode estudar futuramente, que é a entrega vigiada, né? Mas ela fala em relação às testemunhas, a colaboração das testemunhas e a proteção às testemunhas. Mais enfático que a Convenção de Viena foi a Convenção de Palermo de 1990. Pois ela trata em dois aspectos. Ela fala sobre a proteção das testemunhas, lá no artigo 24. Por que ela fala de proteção às testemunhas? Porque o pressuposto da colaboração é aquele integrante de organização criminosa, ele prestar o quê? Um depoimento, dando informações para quê? Para o desmantelamento dessa organização, né? Através de documentos, enfim, né, identificando os demais autores, identificando os crimes praticados, entre outros requisitos. E ele torna-se testemunha. Então, por isso que a Convenção de Viena, se você for procurar lá, colaboração premiada, delação premiada, você não vai achar, porque o pressuposto lógico disso é o quê? É o delator, o colaborador, no caso, ser o quê? Testemunha. Então ela tem um capítulo de proteção a essas testemunhas. Proteção que o Estado, no momento que ele resolve prestar esse testemunho, né, informando a prática dos crimes, identificando os escalões, identificando os demais autores, né, ele prestando esse depoimento, o Estado tem um dever de protegê-lo, né, de protegê-lo contra intimidações, contra qualquer ato de violência, para que ele não leve a efeito
esse depoimento, né? Cuja força probante é muito grande para o processo penal. Perfeito? A Convenção de Mérida também, já depois no início do século XXI, em 2003, ela traz 2 artigos. Ela traz o artigo 32 de proteção à testemunha e ela também traz o artigo 33 em relação ao denunciante, né? Também com o mesmo pressuposto. Se você for procurar na Convenção de Mérida, ela fala sobre as técnicas especiais de investigação, né? Que são as diligências extraordinárias levadas a efeito numa investigação instrumentalizada também no inquérito policial, né? Como pressuposto lógico disso. Na legislação brasileira, pessoal, uma legislação de primeira geração foi a Lei 9.034 de 95. Só que essa Lei 9.034 de 95, ela também mencionava algumas técnicas especiais de investigação e ela tinha que ser interpretada, o combate ao crime organizado no início da década de 90, né, junto com a Lei 9.807 de 99. Foi a Lei 9.807 de 99 que introduziu também a proteção à testemunha no caso da hipótese daquele partícipe coautor de determinada organização prestar informações ou depoimentos em relação à prática do crime, né? Ou seja, tornando-se de integrante a testemunha, né? Então isso é muito importante. Aquele que presta colaboração, aquele que presta a sua delação, identificando as pessoas, ele, para o processo penal, ele é testemunha. Ele é testemunha. Perfeito? Então por isso que a legislação sempre traz isso. Teve uma lei específica, depois da Convenção de Palermo, que foi a Lei 9.807 de 99, que fala sobre a proteção à testemunha. Então essa lei tinha que ser interpretada junto com a Lei 9.034 de 95. Ocorre que, pessoal, nessa lei de primeira geração, na Lei 9.034 de 95, na Lei 9.807 de 99, e até mesmo modificada a Lei 9.034 de 95 pela Lei 10.207 de 2001, a colaboração premiada, a delação não tinha muita força. Porque para a delação premiada ter uma força, né, é intuitivo que nós temos que ter um processo penal justo, célere, eficiente e dissuasório. Ou seja, o que é dissuasório? A característica dissuasória do processo penal, quando ele é célere, justo e seguro, é o que vai fazer ao membro da organização criminosa ter uma postura ética de arrependimento, de desistência, de resiliência ou de correção, né? É isso que vai, porque se ele sabe que a condenação, que ele praticou o crime, e essa condenação será certa, célere, segura e justa, lógico, para contrabalancear essa prestação jurisdicional de forma harmoniosa, mas ele sabe que é certo, ele sabe que é célere, e ele sabe que vai ser condenado de uma forma pesada, a postura dele para com o processo penal, para com o Estado, é de um arrependimento, é de uma desistência, é de uma resiliência, de uma correção. Então ele vai prestar colaboração, ele vai optar por uma colaboração. Agora, ocorre que na Lei 9.034/95, até na sua alteração na Lei 10.207 de 91, a retratação por natureza, a delação por natureza, ela podia ser retratada em qualquer momento. Não havia um procedimento que estabelecia, né, um procedimento incidental ao processo penal lato sensu, ao inquérito, onde dizia que esse procedimento, essa delação seria irretratável. Então naquela época era retratado a qualquer momento. Ele podia dar a delação, ele podia se retratar e outra. Não havia hipótese de procedimentos céleres e justo. Muitas vezes a defesa daquele membro da organização criminosa era baseada até mesmo numa extinção da punibilidade por meio de uma prescrição, né? Ele optava por isso por causa da morosidade do processo. Então, se o Estado tomar como pressuposto uma prestação jurisdicional eficiente, célere e justa, segura e dissuasória, o membro da organização criminosa irá pensar duas vezes se iria enfrentar um processo penal ou desistir, ou se arrepender, ou se resilir, ou se corrigir, transformando-se em um colaborador, prestando, portanto, um depoimento. Foi com a lei, pessoal, e aí já é uma lei, a gente poderia dizer uma lei de terceira geração, que é a Lei 12.850/2013, que regulou lá na seção, no artigo 8º, no artigo 4º até o artigo 7º, o quê? O procedimento da delação premiada.
O procedimento da delação, da colaboração premiada, ele é um procedimento incidental. Ele é um procedimento incidental que se dá em autos apartados, ou que é o trâmite do inquérito policial. E lá há todo um procedimento pré-estabelecido como ato solene. Né? Esse procedimento é um ato formal, mas mais que formal, é um ato solene, né? Cuja característica da colaboração, ela tem uma característica de irretratabilidade. Ela é irretratável uma vez sedimentado previamente por esse ato solene. Perfeito, pessoal? E lá é estabelecido o quê? 4 fases. É muito importante. São 4 fases da delação, né, que estabelece esse procedimento, a qual não havia previsto nas legislações das gerações anteriores. Né, na primeira geração da Lei 9.034/95 e nem na segunda na Lei 10.217/2001. Né? Aliás, essa Lei 12.850/2013 é fruto desses compromissos, dessas convenções que eu havia dito. O Brasil se comprometeu internacionalmente a combater de forma persuasiva e modificar sua legislação em relação ao crime organizado, em suas diversas facetas, seja ele no terrorismo, seja ele na corrupção, seja ele nas transações internacionais feitas por funcionários públicos. Perfeito? Então, quais são esses procedimentos? Quais são essas fases do procedimento da delação premiada introduzidas pela Lei 12.850 de 2013? São 4. Nós temos a primeira fase chamada de proposição, a segunda fase chamada de negociação, a terceira fase de formalização e a quarta fase de homologação. O que é a primeira fase de proposição? A primeira fase de proposição é quando um indivíduo, membro dessa organização, ele olha, eu preciso me render ao Estado, porque eu estou sofrendo um processo penal cuja prestação jurídica, eu sei, aqui eu vou repetir, é segura, é célere, é justa, mas é dissuasória. Eu vou ser punido severamente pelos atos praticados durante essa organização. Então ele faz uma proposta, ele se arrepende, ele desiste, ele se resilide, ele se corrige, ele se rende à força do Estado. Né? O Estado tem que ser mais forte que a organização criminosa, né? Para extrair dessa pessoa um depoimento, né? Ético por natureza. Então ele propõe, através da defesa técnica, ele procura, no caso, ou a autoridade policial, e no caso, criminalidade organizada pressupõe transnacionalidade, e transnacionalidade por natureza, de acordo com o artigo 109, inciso 5 da Constituição Federal, é de competência da Justiça Federal. E, por sua vez, o poder de investigar, o poder-dever de investigar é da Polícia Federal. Então ele procura o delegado de Polícia Federal, ele procura um membro do Ministério Público para propor o quê? Essa negociação. Olha, e aí nessa negociação vão sentar na mesa, né, de um lado o advogado, defesa técnica, o membro dessa organização, o delegado de Polícia Federal e o membro do Ministério Público. E ela negociar, o que você tem de informação? Olha, quem você consegue identificar nessa organização? Quais são os crimes praticados nessa organização? Além da prestação das suas informações, né, quais os documentos que comprovam essas informações? Então, essa fase de negociação, o delegado de Polícia Federal, no inquérito policial, membro do Ministério Público também, que vai instruir uma futura ação penal, irá debater, negociar, não só no primeiro momento, saber quais são essas informações que ele tem, esses documentos para identificação dos demais coautores, dos escalões, dos crimes praticados, ou até de localização da vítima em caso de extorsão, enfim, mediante sequestro, enfim. E, de outra parte, o defensor falou, se eu colaborar dessa forma, identificando essas pessoas, os escalões, os crimes praticados, quais são os benefícios que eu vou ter? Né? Pode ser desde perdão judicial, né, até o quê? Diminuição da pena, modificação do cumprimento do regime de início de cumprimento da pena, enfim, uma série de benefícios colocados pela legislação. Então essa é a frase da proposição. Ele propõe a primeira fase e no segundo momento ele negocia. Perfeito? Uma vez negociado, pessoal, aí caminhamos para a terceira etapa, que é a etapa da formalização. Então será formalizado, né, em autos apartados, de acordo numa petição, onde você será assinado
pelo delegado de polícia, pelo membro do Ministério Público, pelo defensor técnico e pelo investigado. Ele vai prestar um depoimento. Esse depoimento, de acordo com a lei, quem pegar lá, o parágrafo 13 do artigo 14, ele diz que esse depoimento tem que ser registrado em quê? Em meio magnético, né? Pelo gravação por meio magnético, por meio digital ou por outra técnica, como estenotipia, né? E gravação audiovisual. Esse termo tem que ser depois esse termo tem que ser registrado de forma escrita, fidedigna e por todos assinados. E além desses termos, nessa gravação audiovisual, vai constar numa petição, também vai constar a assinatura de todos. Por quê? Porque depois, num quarto momento, será levado à análise judicial, que é a fase da homologação. Perfeito? Quem tiver a oportunidade de analisar, né? Nós temos aí um exemplo empírico muito importante, um precedente persecutório muito importante, um marco histórico de uma investigação, que é a Operação Lava Jato. Lá vocês podem ter como exemplo a delação feita pelo senador da República, a primeira delação na história processual penal brasileira, que o senador da República realizou uma delação. Quem tiver a oportunidade, são 280 páginas, está disponível na internet. Perfeito? Feito então, por exemplo, vamos lá, retomando a formalização dessa colaboração premiada, será levado a efeito a homologação. O importante aqui, antes de analisar a homologação, que essa medida é uma medida incidental ao inquérito e também é uma medida cautelar em relação aos demais investigados. Então, o procedimento de delação premiada é para o inquérito policial uma diligência extraordinária, cuja fonte está no direito internacional, no primeiro momento, primária e secundária na legislação interna. É para o processo penal lato sensu uma natureza cautelar, né, uma natureza cautelar penal. Por quê? Porque ela é feita sob sigilo e os demais coautores não têm ciência dessa delação. Em quais fases? Na fase de proposição, na fase de negociação e na fase de formalização. Perfeito? Somente quando levado a homologação para o juiz, onde ele irá fazer uma análise e verificar sua regularidade, verificar a voluntariedade, que tem partido de um consenso, né, do investigado, e a legalidade, ele irá homologar. E no momento que ele homologa essa delação, ele pode segurar o sigilo até o que? O eventual de um oferecimento de denúncia. Ao momento que oferece a denúncia, os demais têm acesso a essa denúncia, o sigilo ele cai, ou seja, você retira o sigilo e tem que dar acesso às outras partes em respeito ao devido processo legal e ao contraditório, né? E uma grande pergunta aqui: se o juiz não homologa a delação por algum vício de regularidade, de voluntariedade ou de legalidade, ele pode não homologar, né? Ele pode não homologar, assim como ele pode não homologar e tem o mesmo efeito de um colaborador, no ato de assinar o seu consenso lá no termo, ele desistir, ele pode desistir também. Se o juiz não homologar ou se ele desistir na assinatura do termo, ou seja, ele pode se retratar até aquele momento. Tudo que ele confessou, e aí vem expresso no parágrafo 10, né? As partes podem retratar-se da proposta, caso em que as provas autoincriminatórias produzidas pelo colaborador não poderão ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor. Perfeito? Somente quando é homologado, somente como é homologado a delação premiada, que ela se torna irretratável, né? Ela se torna irretratável, ou seja, uma vez homologada a colaboração premiada, aquela pessoa que prestou a colaboração, as informações, torna-se testemunha e renuncia ao direito ao silêncio e tem o dever de dizer a verdade. Perfeito? Isso é um efeito da delação premiada. Tá? E aí o colega perguntou, o amigo perguntou, mas e só autorização judicial? Não. Você só vai ter acesso, os advogados dos demais coautores da organização criminosa só terá acesso quando? No momento pós-homologação, antes, até o oferecimento da denúncia, né? Aí vai ter o acesso, e aí vem previsto aqui, ó. Vem previsto esse fundamento, quem quiser anotar, ó, ele está previsto tanto no parágrafo 9 do artigo 4º, quanto no, olha lá, quanto no
quanto no parágrafo 2º do artigo 7º, perfeito? Ó, o acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público, ao delegado, como na forma de garantir o êxito das investigações, assegurando o defensor no interesse público. Né? Ou seja, a delação premiada, no parágrafo 3º, complementa: o acordo de colaboração deixa de ser sigiloso assim que recebida a denúncia. Então, uma vez recebida a denúncia, para o exercício devido ao processo legal, para o exercício do contraditório, levanta-se o sigilo. Né? Levanta-se o sigilo. Né? Então, nem mediante autorização judicial, os demais advogados dos coautores, a fim de preservar o que é a investigação criminal, terá acesso a esses elementos. Perfeito, pessoal? Então, essa lei ela trouxe uma segurança jurídica a quem presta as informações. Ela trouxe uma segurança jurídica a quem presta as informações. Né? Tornando a delação irretratável, tornando a delação segura para os benefícios do colaborador. E outra, pessoal, você tem que entender também que em relação ao colaborador, uma vez prestada a delação, ela é homologada pelo juiz, né, onde ele faz essa análise desse controle de legalidade, ele faz jus ao quê? Aos benefícios do artigo 4º caput e seus incisos, ou seja, ele tem um direito público subjetivo aos benefícios. Né? Ele tem esse direito. Qual? Redução de pena de 2/3 de privativa de liberdade, né, com essa perdão judicial, redução de 2/3 da pena privativa de liberdade, substituição por restritiva de direito, né, e mudança de regime. Esses benefícios serão levados a efeitos à análise do juiz. A forma como ele colaborou, quais os réus ele identificou e os crimes que ele conseguiu identificar. E outros, se essa atitude voluntariosa dele conseguiu prevenir a prática dos demais crimes. Perfeito, pessoal? Então é isso que a gente podia falar um pouquinho de delação premiada. É um instituto, empiricamente, que deu muito certo, né? Na Operação Lava Jato, um verdadeiro marco histórico, um precedente persecutório que marcou o cenário mundial, como a Operações Mãos Limpas na Itália na década de 90 e como operações da Polícia Americana, Federal Americana na década de 80. Por quê? Porque, pessoal, o método, além do método de investigação utilizado nesse processo penal, nesses processos penais, nessas investigações da Operação Lava Jato, eles têm um sistema que é um sistema eletrônico muito importante, e uma dedicação exclusiva, né, uma equipe de investigação, membros do Ministério Público, Receita Federal e o juiz, dedicado especificamente a esse caso, né, onde o procedimento, a prestação jurisdicional nesse caso foi célere, foi justa, foi segura, né, e foi dissuasória. Ou seja, tanto é que foi segura, justa e célere que 98% das decisões dadas na 13ª Vara, na Operação Lava Jato, em todas as suas investigações, os seus inquéritos, seus processos, não foram derrubadas por outras instâncias superiores, né, nem pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o investigado tinha a certeza que seria condenado pelos atos cometidos nessa organização criminosa. Prova é que até um senador da República, líder do governo no Senado Federal, prestou essa delação. Prova é que após um dos donos de uma construtora que não queria realizar a delação premiada, o fez propôs essa delação após ser condenado a 19 anos de cumprimento de pena em regime fechado. Né? Então, não adianta apenas o Brasil ser signatário de um tratado internacional, dos tratados internacionais, se ele não tem, no âmbito interno, um procedimento, uma prestação jurisdicional célere e justa dissuasória, né? E um procedimento instituído da delação tal e qual. Né? É preciso o criminoso ter a certeza que ele será, uma vez praticado o crime, uma vez o direito ao devido processo legal contraditório, ele será de fato condenado. É por isso que a delação premiada ela deu muito certo na Operação Lava Jato. Perfeito, pessoal? Espero ter ajudado vocês. Não fiz nenhum slide hoje aí, que eu estava um pouco atrasado. Quem gostou, manda um coração. Quem perdeu, avisa aos colegas, aos amigos, para compartilhar.